E aí galera, beleza? Bom, eu vim aqui fazer mais um podcast, digamos assim, e agora eu vou falar a respeito do judaísmo, cara. O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo e uma das primeiras religiões que a gente conhece hoje em dia. Bom, e é comum você encontrar muitos judeus no estado de Israel e nos Estados Unidos. A formação do judaísmo se deu mais ou menos há 3 ou 4 mil anos atrás, quando Abraão foi influenciado a abandonar o politeísmo no Monte Sinai. Bom, gente, vou partir agora para a mensagem dos patrocinadores. Olá, somos a AO Store. Somos uma loja de acessórios que vende relógios e joias. Bom, nós estamos com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você pode utilizar o cupom existencial aqui no canal e você pode ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Então corre lá, garante a sua. Bom, ao longo da história, cara, o judaísmo foi se desenvolvendo. E ao mesmo tempo, cara, o judaísmo ele já foi uma religião com muitos adeptos. Hoje em dia já é uma religião com bem menos adeptos, cara. Homens como Abraão, Noé, Adão, Davi, Moisés, Samuel e Salomão, e mulheres como Ruth, Judite e Esther foram importantes para a história do judaísmo. Bom, o livro de Gênesis, por exemplo, mostra os primeiros capítulos da história do judaísmo. E mostra, por exemplo, Adão e Eva, Abraão e Noé, todos eles com muita relevância para os judeus, cara. E os judeus, eles foram um dos povos mais perseguidos da história, se não o mais perseguido da história. Eles viveram em escravidão do Egito, por exemplo. Eles tiveram diversas batalhas contra outros povos, como os filisteus. E o fim de Israel, por exemplo, que foi quando a Judéia foi conquistada pelos romanos. E mesmo com tentativas de revoltas e reviravoltas, as revoltas não foram suficientes para libertar Israel do Império Romano. Mas o maior momento de perseguição aos judeus foi lá no Holocausto, lá em 45, por causa do cara do bigodinho. Bom, e apesar das perseguições, os judeus são um povo bem unido até. Bem unido. Um exemplo disso é a criação do Estado de Israel, cara. Bom, apesar de tudo, o judaísmo ele não é homogêneo, cara. Algumas pessoas têm visões diferentes e têm práticas diferentes das outras pessoas. Bom, os judeus eles se dividem em 3 vertentes: os ortodoxos, que eles consideram o Torá como fonte de saber divino. Eles não seguem a lei judaica à risca, mas eles seguem muita coisa. Tem os ultra-ortodoxos, que eles seguem as leis judaicas desde o começo do mundo. E eles seguem desde as primeiras até as últimas leis judaicas. E os conservadores, que são mais moderados que os ortodoxos, e geralmente têm atitudes mais moderadas e modernas. Bom, algumas práticas do judaísmo, por exemplo, são o idioma litúrgico, que é o hebraico, por exemplo. Alguns dos costumes, que é a leitura do Torá, por exemplo. Eles têm o costume de comemorar a Páscoa, que é o dia que representa a escravidão dos judeus da mão dos egípcios. Eles têm costumes como rito de passagem para a idade adulta, ritos de morte, ritos de nascimento, entre outras coisas. A própria circuncisão, entre outros ritos. E uma coisa que eu li pra caramba aqui, eu li um pouco do Torá antes de criar esse roteiro aqui. Bom, e basicamente tudo que eu li no Torá era basicamente idêntico ao que eu li na Bíblia, cara. Posso estar bem enganado, de repente podem ter me entregado uma Bíblia no lugar de um Torá, mas tudo que eu li é exatamente igual à Bíblia. Enfim.
Eu não sei se existe um outro livro sagrado. Teve um site que me falou que a Cabala também é um livro bem importante para os judeus. Mas eu não sei. Cara, e se eu pretendo continuar lendo o Torá, eu não faço ideia, cara. Mas assim, 90% da pesquisa que eu fiz esse vídeo, 90% da pesquisa que eu fiz nesse vídeo aqui tá relacionado com o Torá. 90% foi leitura do Torá. 90%. Enfim. E eu quero dar. E eu quero dar mais uma estudada, vai. Ou de repente, sei lá, vocês colocam um link do Torá mesmo. De repente eu li um Torá Bíblia aí. Enfim. Bom, judaísmo e o princípio da vida. Cara, eles têm a visão de que Deus, assim como Deus cristão, é um Deus único, poderoso e onipotente. Bom, ele é o criador do universo e ele é o criador do mundo. E durante a lida do Torá, você pode perceber, por exemplo, que Deus criou o mundo ao longo dos 7 dias, assim. Ele criou, por exemplo, a luz, as trevas, o céu, a terra, a água, o fogo, o ar, os seres vivos e tudo que há na terra. No sétimo dia ele descansou do trabalho. Enfim. E depois da criação do céu, da terra e da vida de maneira geral, Deus se preocupou em criar o homem, cara. E diferente dos outros seres, ele fez o homem com o poder da compreensão e com o poder da inteligência, cara. Com o poder de se multiplicar, se espalhar por toda a terra e governar toda a terra. Deus concentrou também em criar a mulher. Enfim, como se ela fosse uma companheira para o homem. Cara, e eu gostaria também de comentar a respeito da criação do universo, que eu utilizei como guia um site judeu. Bom, e tipo, Deus é responsável pela criação do universo e é responsável pela manutenção dele. Logo, tipo, sem Deus o universo não existe, basicamente. Uh, Nós somos muito mais do que simples corpos animados. Nós somos corpos animados com um propósito maior criado por Deus. Somos almas criadas para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Enfim, é basicamente isso. Bom, segundo o judaísmo, cara, é como eu falei, o ser humano ele é muito mais do que aquilo, do que o corpo dele. Ele tem uma função aqui na Terra. E a função dele é exatamente crescer, proliferar sua descendência de repente e estar diante de Deus, estar junto com Deus. E para que as pessoas elas possam literalmente, digamos assim, purificar o corpo. E assim como outras religiões, cara, o judaísmo ele é aquelas religiões que acreditam que o princípio, o meio e fim de tudo é Deus. Enfim, eu quero citar aqui 7 personagens bíblicos e do Torá que são servos de Deus e que tinham por objetivo maior permanecer juntos de Deus. Bom, o primeiro deles não podia ser outro, que foi Adão. Cara, Adão, apesar de responsável pelo pecado original, ele foi o primeiro ser humano criado e ele foi criado com a função de governar o mundo. Cara, ele confessou para Deus as besteiras que ele fez, apesar de tudo. Durante uma hora, ele assumiu aquilo que ele fez. E realmente chegou uma hora que ele não voltou a repetir aquilo que ele fez. Daí foi ali mais ou menos quando ele se converteu de verdade. E quando ele virou um filho de Deus. Bom, o segundo personagem com certeza Noé também. Cara, Noé foi humilhado, desprezado. Ele sofreu sendo zoado também pelos outros. E falaram que
muito dele quando ele tava construindo a arca. Sabe aqueles idiotas que falam que você não aproveita a vida, entre outras coisas? Bom, ele teve que lidar com esse tipo de gente, sim. No dia do dilúvio a coisa simplesmente ficou feia. E o cara lá que vivia junto com Deus, que foi Noé, ele salvou. Ele salvou. Ele salvou a família dele junto. O terceiro personagem é o grande patriarca Abraão. E Deus fez uma promessa para ele, que ele proliferaria a descendência dele, que a descendência dele seria uma das maiores descendências da terra. E realmente foi isso. Bom, com a persuasão dele também, Abraão foi importante para, digamos assim, criar e... Não, tá bom. Estruturar e revolucionar a fé judaica. Tudo isso com o quê? Com a ajuda divina. Quarto personagem, com certeza é Moisés, cara. E tipo, Moisés, ele foi colocado no rio com um cesto de comida, assim, ou algo do tipo. E ele foi achado por uma princesa. E ele viveu a vida dele como um grande profeta. Se eu não me engano, em algum momento ele apoiou os egípcios também. Ele lutou inclusive pela libertação do povo hebreu. Não lutou com espadas, mas ele lutou falando com o faraó a respeito disso. Bom, e junto com Deus, cara, hoje eles comemoram o dia da Páscoa porque foi o dia em que Moisés ele libertou o povo hebreu. Enfim. E depois daí, mais uma revolução no monoteísmo e no judaísmo de maneira geral, que foram os 10 mandamentos. O quinto personagem, também com grandes feitos, foi Davi, cara. Davi foi um dos líderes do Império Israelita. Império. E... Cara, ele foi um líder que... Ele derrubou um gigante, literalmente mesmo, ele derrubou um gigante. Sei lá, Golias dava uns 3 Davi. Daí Davi foi lá, pegou umas pedrinhas e derrubou ele. E Davi, ele viveu a vida dele pensando em Deus também. O sexto personagem foi Salomão. Salomão mandou erguer muitos templos e muitos lugares onde a Arca da Aliança poderia ser colocada. E ele foi outro que viveu a vida dele acreditando nos propósitos que Deus tinha pra ele. O sétimo é Samuel, cara. Bom, Samuel é um profeta. A gente nem precisa falar muito, né? E ele teve que lidar um pouco com a inveja de Saul, teve, mas mesmo assim, cara, ele era um verdadeiro profeta. Ele se manteve perseverante, assim, mesmo. Bom, você sabe o que todos eles têm em comum? Eles acreditavam nesse propósito, eles acreditavam que o propósito que Deus tinha pra eles era de repente vir aqui na Terra e cumprir a missão deles, cumprir a missão que Deus colocava pra eles. Enfim. E eles são homens lembrados exatamente por isso. Bom, eu queria também citar aqui, relacionado com esse tema, os 10 mandamentos. Bom, os 10 mandamentos eles nos levam um pouco a pensar a respeito de propósito de vida dos judeus. Bom, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não idolatrar outros deuses. Terceiro, não jurar pelo nome de Deus em vão. Quarto, guardar sábado para o descanso. Volta lá naquela questão lá que eu falei da criação, que Deus ele criou o mundo e no sábado ele descansou. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo,
não ser um comedor de casadas. Literalmente. Não adulterar. É literalmente isso. É literalmente isso mesmo. Oitavo, não furtar. Nono, não não incriminar seu irmãozinho, não dizer falso testemunho, entre outras coisas. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. E assim, você que é cristão, judeu, que tá dando uma de comedor de casadas, toma cuidado aí, viu? Toma cuidado. Isso daí é uma infração meio grave, sabe? Queria falar também a respeito da vida após a morte no judaísmo. Bom, eu vi uma história num site judeu, inclusive, que falava a respeito de reencarnação. Mas de maneira geral, assim, o que eu peguei? Que a vida após a morte, segundo os judeus, ela é da seguinte forma. A alma, ela tem a função de viver junto de Deus. Ela tem a função de integrar o corpo, purificar o corpo. E como a alma ela tem essa função de viver junto de Deus, é uma alma que quando você morrer provavelmente você vai para junto de Deus. Algumas pessoas elas vão ter que se reencarnar e tudo mais, mas é isso. Cara, é tudo atrelado ao propósito de Deus. Se você vai reencarnar, se você vai permanecer junto de Deus, entre outras coisas. E assim, um segundo permanecendo junto de Deus é maior do que toda a infinidade dos prazeres mundanos que você pode ter. A felicidade disso é muito maior, infinitamente maior. Só se pensar nisso. E assim, cara, eu meio que fiquei muito confuso pra pensar nessa definição, pra achar essa definição, até porque no Torá não faz muita referência à vida após a morte, cara. Enfim. E é aquela coisa, mano. Achei bem interessante isso. Bom, concluindo assim o que eu falei aqui. Cara, eu gostei da religião judaica. Eu gostei bastante. E assim, é uma religião que talvez eu tenha um interesse sim de estudar. Talvez eu tivesse até mesmo interesse de ir numa sinagoga. Mas enfim, é basicamente isso, cara. Bom, quero conhecer mais sobre religiões, entre outras coisas. E é isso, né? Falou, gente. Tchau.